A paz, amada igreja, bom dia. Que o Senhor Jesus, com a sua graça e misericórdia, tenha caminho em nosso espírito, mente, coração, para nos iluminar e nos mostrar a importância da palavra de Deus, que nos é alimento e lâmpada para os nossos pés. Vamos gastar um pouquinho tempo nesse ensinamento que o apóstolo Paulo liberou à igreja. Bom, vamos ler o texto, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 em diante. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi, no tempo da oportunidade te socorri, no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Veja que nesses 3 versículos o apóstolo Paulo está tentando mostrar a nós a importância de, uma vez salvos, também lutarmos para ganhar almas, para salvar pessoas. E ele dá o exemplo no versículo 2 da promessa que está no Antigo Testamento, que Deus viria e nos socorreria, nos salvaria. E que, uma vez salvos, nós devemos entender que é tempo de salvação para ganhar almas ao Senhor também. Porém, se não tivermos como ganhar almas pelo motivo do que está no versículo 3, motivo de escândalo, então o ministério se torna censurado e, como ele diz no versículo 1, nós acabamos recebendo a graça de Deus em vão. Irmãos, que nós venhamos a ter esse encargo de, uma vez salvos, lutarmos pelo reino de Deus, pelo avanço da pregação do Evangelho, pelo ganhar almas, pois este é o desejo de Deus para as nossas vidas, que venhamos a ser sensíveis à vontade do Senhor e, através da confiança em suas promessas e da perseverança em sua palavra, que nós possamos juntos fazer a vontade de Deus, ser o exército de Deus a lutar pelo seu propósito na face dessa terra. O tempo se abrevia, os dias são maus, dias os quais o amor das pessoas tem esfriado, a visão das pessoas está distorcida, corrompida. Muitos que se dizem cristãos caíram em apostasia. Por isso nós, amados irmãos, na condição de cooperadores, devemos nos unir e trabalhar juntos, não dando motivo de escândalo, não deixando o Senhor de lado, a sua palavra, a sua obra, antes a priorizando para que a vontade de Deus seja feita. Esse ensinamento aqui é muito importante para todos que querem herdar a coroa da vida. Bom, continuando, diz assim: pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo.
Irmãos, se nós meditarmos nesses versículos aonde o apóstolo Paulo expõe o que ele, junto com outros colaboradores, pregadores, servos, evangelistas, passavam por amor a Deus e pela luta do evangelho, nós vamos ver que, na verdade, ele quer compartilhar conosco a trajetória que há nesse mundo, a carreira que há nesse mundo, a batalha que há nesse mundo, uma vez que você vai trabalhar para Deus, que o seu ministério não vai ser censurado, uma vez que você vai lutar para ganhar almas, você irá encontrar estas dificuldades que o apóstolo Paulo e os servos de Deus também encontraram na parte negativa, dificuldades, e na parte positiva, você também vai encontrar ali o saber, a pureza, a longanimidade, a bondade, o Espírito Santo, o amor não fingido, a palavra da verdade, o poder de Deus, as armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Tudo isso irá se manifestar no seu caminhar, no seu servir, no seu perseverar em servir a Deus. Ou seja, ele está testemunhando aqui as experiências de um servo de Deus em vida na face dessa terra. Irmão, irmã, qual experiência você tem tido com Cristo nos últimos anos? O que você tem recebido a mais do Espírito Santo? Quais são as perseguições, batalhas que você tem passado neste mundo por amor a Cristo? Pessoas têm falado mal de você, pessoas têm se afastado de você, pessoas têm lhe perseguido por causa de Cristo? Será que você tem sido a luz que incomoda quem está nas trevas, que alegra quem busca por ela? Ou será que você tem perdido o sabor, tem sido indiferente nesse mundo? Ó Senhor Jesus, só o Teu Espírito Santo para nos dar a graça para a gente ser guiado pela Tua palavra e ser o sal da terra e a luz do mundo, para provar das coisas boas que o apóstolo Paulo fala aqui e também ter força para enfrentar as coisas ruins que os cristãos, os colaboradores, os que trabalham na Tua obra passam aqui na terra, como ele passou também. Que os irmãos possam ter clareza nessas verdades e estarem preparados para glorificar a Deus pelas coisas boas, mas glorificar a Deus também pelas lutas, pelo mundo nos odiar, sabendo que se é difícil para nós hoje no Evangelho do Reino servir a Deus, falar de Cristo, ganhar almas, é porque a gente tem lutado a mesma luta da igreja primitiva, da doutrina dos apóstolos. Bom, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios no capítulo 6, porque se entendermos que aqui ele está convidando os servos de Deus para serem colaboradores e frutificarem, nós veremos que no versículo 11 vai de acordo, pois ele diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, com justa retribuição, falo como a filhos, dilatai-vos vós também. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos confronta a gente não apenas receber a sabedoria, mas também praticá-la. Primeiro ele mostra qual o caminho dos colaboradores de Deus. Então ele fala com a igreja, primeiramente com os coríntios, mas também com os santabarbarenses, também com os irmãos aonde ouvem essa mensagem aqui no Brasil, com os brasileiros. Olha, o evangelho tem chegado até vós por causa de muitos colaboradores funcionais, frutuosos, que batalham, que enfrentam lutas, dificuldades, que também
abrem os lábios e compartilham as riquezas, as pérolas, as coisas santas do Espírito Santo convosco. Mas cuidado para que vocês não estejam limitados nos vossos próprios afetos. Com justa retribuição, dilatai-vos também. Ele está dizendo assim: como você tem recebido através do sofrimento, da luta, da perseverança, da entrega, do sacrifício de homens ungidos pelo Senhor, usados pelo Senhor, esteja disposto agora a participar dessa batalha também, esteja disposto agora a ter também obras que irá somar na pregação do Evangelho, no avanço do Evangelho, na obra, no reino do Senhor. Isto é justo, como diz no versículo 13, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Isso é para os filhos de Deus. Dilatai-vos vós também. É muito fácil, né, irmãos, a gente querer tudo nas mãos, a gente querer tudo de uma forma fácil, né, como o próprio Ornã disse a Davi, né? Toma tudo aí e sacrifica para Deus. Porém, Davi, que tinha comunhão com o Senhor, ele sabia: eu não irei sacrificar nada a Deus que não me custe nada. Ele conhecia Deus Pai. O apóstolo Paulo também conhecia, e por isso passou tudo o que passou. E aqui ele está nos edificando para que a gente também o conheça, esteja disposto também a pagar o preço que muitas vezes se torna alto, porque o mundo nos odeia, porque o mundo ele tenta dificultar que o reino de Deus avance, mas nós temos que estar dispostos com justa retribuição a nos dilatar também. Como assim nos dilatar? Nos doar pelo reino de Deus, seja gastando o nosso tempo, a nossa vida, o nosso dinheiro, para que o Evangelho avance, para que almas sejam ganhadas, para que o reino de Deus expanda nessa terra, pois só o reino de Deus sendo pregado até os confins da terra que virá o fim. E é claro que Satanás, os homens caídos que amam esse mundo, não querem que o fim venha, e por isso essa guerra e essa batalha, meus irmãos. No versículo 14 diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, nós devemos enxergar que na vida da igreja adequada, Deus habita, Deus anda conosco, Deus está nos direcionando através da sua palavra. Se enxergarmos dessa forma, teremos a força para nos dilatar, para tomar também uma parte do fardo e carregar por honra e glória a Deus. Iremos servir a Deus na vida da igreja adequada do jeito que o agrada, se enxergarmos essa verdade que nós somos o santuário de Deus. Quando nós nos reunimos, Deus está presente. O que estudamos na palavra é Deus falando conosco. O que nos gastamos para a vida da igreja, estamos nos gastando para Deus, e Ele nos retribuirá. Se enxergarmos dessa forma madura, então realmente o Senhor terá soldados. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja que há um porém, há uma porta estreita, um caminho apertado para nós seguirmos. Devemos abrir mão
de denominações, de coisas religiosas, da velha criatura, das tradições. Devemos abrir mão de tocar em coisas impuras, porque dessa forma Deus Pai, Ele nos receberá, Ele será o nosso Pai, nós seremos os seus filhos e filhas. É o que Ele diz, o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. Aqui está o caminho do que Deus Pai deseja de nós: purificação. Aqui está o que Deus deseja de nós, que a gente purifique tanto a nossa carne como também o nosso espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. Quando nós vemos na palavra ensinando a importância de congregar, quando nós vemos na palavra ensinando a importância de orar, a importância de estudar a palavra de Deus, a importância de nós contribuirmos, tudo isso é aperfeiçoamento, irmãos. Tudo isso é nos santificando e fazendo de nós separados do mundo. A luta é grande, nós ainda não chegamos à perfeição, então precisamos gastar tempo com a palavra, com a obra, com a vontade de Deus. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos, porque ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. O apóstolo Paulo, ele está mostrando aqui, a partir ali do versículo 1, do 2 principalmente, que ainda que a palavra confronte os irmãos devem nos acolher em vosso coração e entender que ainda que a gente, em nome de Deus, prega o caminho que agrada a Deus, e isso confronta aqueles que estão acostumados à porta larga, a viver na carne, mas nós fazemos isso não tratando com injustiça, não corrompendo o evangelho às pessoas, não explorando as pessoas como quem busca benefício próprio. Fazemos isso por amor e temor, segundo a ordenança de Deus, sabendo que essa é a vontade de Deus, que todo homem que foi salvo por Ele desenvolva a salvação com temor, com tremor, com obras, com gastos pelo Evangelho, pois disso o Senhor, Ele se agrada e deseja para nós. Ele fala aqui sobre a situação de algumas vezes a palavra deixar os irmãos contristados. Eu sei que isso acontece diretamente porque a palavra de Deus é como se fosse a vara da disciplina a bater nas nossas costas, a nos castigar, a nos repreender. A palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela nos corta, ela nos fere, porém não para a morte, sim para a vida, pois ela vem para tirar as coisas ruins postas pelo pecado, por Satanás, para tentar destruir a nossa vida aos poucos, o nosso casamento, a nossa família, a nossa vida financeira. Então, veja bem, ainda que a palavra por breve momento nos deixe contristados, porém, como diz no versículo 9, agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. É melhor ser contristado hoje pela palavra do que no dia do tribunal de Cristo sofrer o dano, passar pelo fogo, perder a coroa da vida por não ter
conhecido a vontade de Deus, ter a oportunidade de praticá-la em vida na face dessa terra. Por isso, o Senhor envia seus apóstolos, profetas, pastores, mestres, para pregar a sua palavra, para a gente entender a vontade de Deus, quebrar o nosso ego, a nossa carne, renovar a nossa mente e viver segundo a vontade de Deus, seja gastando a nossa vida para pregar o Evangelho, seja gastando a nossa vida para evangelizar, seja gastando o nosso dinheiro para contribuir para que o Evangelho avance. Devemos entender, irmãos, que ainda que nos entristeça a cobrança de Deus na nossa vida, agora que a gente é salvo para sermos colaboradores, é exatamente praticar essa cobrança que vai nos levar a herdar a coroa incorruptível da vida eterna. Precisamos receber essa verdade e começar a praticá-la segundo a vontade de Deus, segundo o caminho da palavra de Deus. Bom, uma vez nós entendendo essas verdades, vamos ver que aquilo que nos contrista na palavra, porque nos leva a um caminho estreito, porque nos leva a um caminho apertado, é exatamente isso que está nos livrando do dano e fazendo com que a gente herde a coroa da vida. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, do mundo, produz morte. Que possamos aprender essa verdade. Sabe, isso daqui me consola muito, porque eu vejo no semblante dos irmãos tristeza no momento de mensagens que repreendem, que advertem, sabe, que chamam a atenção mostrando ou que os irmãos têm congregado de forma errada, têm estudado a palavra muito pouco, contribuído apenas de forma supérflua, apenas o que sobra, o pão imundo. Eu vejo no rosto, aliás, às vezes nem no rosto eu vejo, porque alguns irmãos baixam a cabeça, mas eu sei que essa tristeza que eles sentem, que é segundo Deus, produz para eles a salvação, produz a eles arrependimento e salvação em suas vidas, porque uma vez eles praticando o que a palavra ensina, eles sentem o Espírito avivado em seus interiores, e isso é a salvação de Deus mostrando, fortalecendo e mostrando o caminho a ser seguido, que todos nós possamos receber a tristeza segundo Deus em nossa vida, que vai produzir o arrependimento e a salvação para a vida eterna, mas não receber a tristeza do mundo. Não deixa o mundo lhe entristecer, não deixe os problemas, as perseguições, as dificuldades tirar a tua força, tirar o teu foco, tirar a tua fé, porque a tristeza do mundo produz morte. Então sempre que o mundo tentar colocar dúvida, medo no seu coração, repreenda o mundo e corra para os braços do Pai, pois o Pai está de braços abertos para cuidar de cada um de nós. Amém, amados irmãos? É extremamente importante que a gente gaste tempo com mensagens como essa, que nos edificam para o reino de Deus e que nos mostram como é o funcionar da obra de Deus. Nessa mensagem nós vimos o que Deus deseja de nós e entendemos por que muitas vezes ficamos tristes diante de uma mensagem que nos cobra, mas também entendemos que é exatamente essa mensagem que está nos livrando do dano, da disciplina e fazendo com que a gente herde a coroa da vida, uma vez que através dessa mensagem a gente se arrependa e a gente produza o que Deus Pai, Ele deseja através deste corpo. Deus Pai abençoe a cada irmão e a cada irmã e parabéns para você que chegou até aqui porque realmente tem sede da palavra de Deus e de ouvir a verdade de Cristo. Que o Senhor Jesus possa usar a cada um de nós em prol do seu reino em nossa geração, seja gastando o nosso tempo para pregar o Evangelho, seja gastando o nosso tempo para evangelizar, seja gastando o nosso dinheiro para contribuir para que a obra do Senhor expanda. Deus Pai seja convosco. Um abraço, irmãos.